Eu vou começar essa aula mostrando uma coisa que eu terminei me dando conta que eu não mostrei na primeira e eu quero mostrar para quem nunca bordou e tal, que pode ter alguma dúvida, né? É legal ter a informação também. Isso aqui é um bastidor. Para colocar o tecido no bastidor, eu tirei aqui o que eu já tinha posto para mostrar para vocês de novo. Eu encaixo ele mais ou menos, né, centralizado para facilitar o bordado na parte do bastidor que não tem o regulador. Venho com a parte que tem o regulador, encaixo por cima, aperto o regulador para que ele não escape como escapou agora. Aperto bem. Eu acho muito importante o regulador estar bem apertadinho. Depois de bem apertado, eu venho assentando todo o tecido no bastidor para que ele fique bem esticado. Porque a ideia é que ele fique esticadinho sem deformar o desenho, tá? Então não é para esticar demais, mas eu considero importantíssimo para que o bordado saia, né, bem feito, retinho e tal, um tecido bem colocado no bastidor. Para isso é importante que o regulador esteja bem apertado e que o tecido esteja bem esticado, como esse aqui agora está. Tá bem? Agora eu vou prender ele no suporte para mostrar para vocês como é que eu vou começar o bordado. Para fazer o nó francês, eu peguei 2 fios de linha, passei aqui na agulha, na pontinha deles, vou fazer um nó de costureira. Ficou bem bruto esse nó, mas não tem problema, porque ele não vai aparecer. E aí eu vou começar o nó francês. Essa aqui é a linha de cor número 11, que tá no material, né, na apostila. Para fazer o nó francês, vou começar com um aqui no centro do miolinho da flor. Eu passo a agulha do avesso para o direito, puxo até o nó encostar lá no lado do avesso. Venho com a agulha, esse ponto aqui é um ponto mais difícil, tá, gente? Para começar, para quem nunca bordou, é um pouquinho mais difícil, mas ele fica super legal depois de pronto. Venho com a agulha, enrolo, nesse caso, 2 vezes o fio na agulha, volto com a agulha num ponto próximo ao que eu entrei. Percebam, ó, o nozinho já tá feito ali. Eu mantenho esse lado aqui do fio esticado, bem esticadinho. Furei a agulha, né, do direito pro avesso, entrei com ela e puxo, mantendo aquele fio esticado. Quando eu chego de modo que eu preciso soltá-lo para terminar de fazer o ponto, aí eu posso soltar e prender o ponto aqui embaixo, que agora ele já tá presinho, como tem que ser o nó francês. Para fazer todo esse miolinho, tal como tá aqui na peça de teste, eu vou agora, primeiro, fazer a voltinha aqui na circunferência. Por quê? Porque ela já me dá, né, como se fosse o contorno da área que eu quero que fique com o nozinho. Então, eu vou fazê-lo toda a volta aqui. O nó francês pode ser feito com vários fios na agulha, desde 1 fio até 6 fios ou mais. E você pode fazê-lo com vários tipos de voltas também. Nesse caso aqui, eu padronizei 2 voltas e 2 fios. É muito importante segurar a linha todo o tempo, porque senão o nozinho de vocês não vai ficar com a construção adequada. Então eu vou repetir a explicação. Eu venho com a agulha do avesso para o direito, puxo até o final da linha, dou 2 voltas do fio de linha na agulha, entro próximo ao lugar que eu saí, bem próximo, seguro esse lado aqui da linha, passo do direito para o avesso. Às vezes é mais difícil de passar, ó. Às vezes você tem que fazer um esforço. Mantenho bem esticada e puxo todinha até o final.
Eu já fiz várias vezes o nozinho para vocês poderem ver. Antes de parar de filmar, eu só quero fazer uma observação. O nó francês, ele tem uma característica que é um ponto que, se você errar e precisar desfazer, você não consegue desfazer o ponto sem cortar a linha. Então, se vocês errarem, não tem jeito, tem que cortar a linha e fazer de novo. Se vocês não puxarem essa linha aqui, né, não mantiverem essa linha bem esticada, o que acontece é que esse nó vai ficar mais solto. Eu já vi muito bordado sendo vendido com esse ponto, com esse nozinho assim. Então, não é exatamente que ele fique errado, né? Mas não é a construção, digamos, adequada do nó francês, né? Da forma usual. Assim, eu até às vezes gosto desse resultado, sabe? Mas não é o que eu pretendo, pelo menos quando eu ensino e tal, nas minhas peças, em geral só faço nozinho puxadinho direitinho. Para o vídeo não ficar extenso demais, agora eu vou terminar de preencher, né? Depois que eu terminar de fazer aqui o contorno, eu vou vir preenchendo o meio do miolinho aqui da flor, até ele ficar completamente preenchido como esse. Todo preenchidozinho. Porque aí depois a gente vai vir com o ponto flor, que eu vou explicar agora na sequência, para fazer o restinho da flor. Então vou fazer o ponto flor em dois modos diferentes, muito similares. Depois de fazer todo o preenchimento dessa área central da flor com o nozinho francês, eu acabei, né? Então eu viro o meu bordado para o lado do avesso, pego a linha que sobrou, venho por baixo de um dos pontinhos que eu fiz, crio uma argola e passo a minha agulha dentro dessa argolinha 2 vezes e puxo bem para poder fazer o nó. Como eu sou meio cuidadosa com essa coisa do acabamento, eu faço de novo, dentro de outro pontinho próximo, a mesma coisa. Crio a argolinha, passo 2 vezes e puxo bem para criar o nó. Depois de fazer isso, eu venho com a tesourinha e corto bem perto do nozinho, mas sem pegar nele. Porque aí o meu acabamento tá bem cuidadoso, assim, não tem risco disso aqui desfazer. Agora eu vou começar a preparar para a gente fazer a primeira florzinha.